Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que for que você estiver assistindo esse vídeo, não importa. Importa é ter você por aqui. Primeiramente, se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nada. E passando aqui hoje para fazer mais uma reflexão bem rapidinho com todos vocês, em meio a tanta turbulência, né? Todas essas turbulências ultimamente. E não há mais qual meio você abrir para não ter lá, para o assunto do momento não ser esse, né? E que é a política. Eu falo que é um tema delicado, é um tema complicado de se conversar sobre, porque as pessoas defendem com unhas e dentes aquilo que elas acham que é o certo, mas nem tudo que eu acho que é o certo realmente é certo, nem tudo que as pessoas acham que é certo realmente é o certo. Eu gosto da Bíblia, eu sempre falo aqui que eu gosto muito da Bíblia. E a Bíblia vai dizer que na época no tempo passado, o povo escolheu Saul. Escolheu, né, que queria um rei. Deus cuidava daquele povo, mas o povo escolheu que queria um rei. E Deus deu Saul, né? Deu Saul como rei. E com o tempo Saul se corrompe e Israel quase vai às ruínas, né? Que é onde Deus entra em ação e dá o livramento, mas foi uma conta alta que ficou para ser pago, né? No final de tudo. Eu gosto de pensar que Deus ele tem cuidado sobre tudo e sobre todos. Deus ele tem cuidado. Eu vejo muita gente, estou vendo muita gente esses últimos dias com muito medo do que pode acontecer no quesito a igreja. A Bíblia vai falar que a igreja tem a sua época que ela vai passar por suas tribulações, né? Mas quando essa época chegar, os escolhidos de Cristo já foram. Para quem é cristão, para quem lê Bíblia, sabe que a igreja ela não passará pela grande tribulação. A grande tribulação ela virá depois do arrebatamento da igreja, né? E em meio a toda essa confusão, eu tenho uma coisa que tem me chamado bastante atenção e eu resolvi vir bater o papo com vocês bem rápido. O tanto que as pessoas se esquece e joga a empatia no canto. Elas se preocupam com a dor delas próprias, se é que elas se preocupam com essa dor. Você vê hoje que elas atingem, elas xingam, elas falam e assim, não tem um meio para você entrar e falar assim, esse lado aqui tá menos agressivo do que esse lado aqui. Nós estamos vivendo uma época onde nós temos que, eu penso que temos que colocar na nossa cabeça que aquilo que eu trabalhar e colocar para dentro da minha casa virá por mérito. É como pensar que de ter um belo carro, de ter uma boa casa, tudo isso virá como? Como consequência do seu trabalho. Nada disso cai do céu. Vou ficar sentado porque daqui a pouco eu vou ter tudo isso. Você vai ter isso? Não. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Não, vou dormir até 11 horas e as coisas vão chegar. Quem vai fazer por você? Nós temos que ser exemplo mesmo em meio a toda essa terrível confusão que estamos vivendo. Nós temos que ser luz. Quem é luz brilha, quem é luz não briga. Quem é luz brilha. Quem é luz, o seu reflexo tem que mostrar para as pessoas que estão à sua volta quem você é. Aquilo que eu falo pode não me definir, mas as minhas atitudes podem definir sim quem eu sou. Jesus falou o quê? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Não adianta eu querer bancar de santinha e viver me misturando com coisas que distanciam as pessoas daquilo que é certo. Se eu tô certo ou se tô errado, eu falo assim pro meu esposo, de vez em quando a gente para conversar sobre esses temas, eu gosto de falar com ele, que se ele falar que se alguém chegar em mim e falar assim, 2 mais 2 é 4, para eu sair da confusão, eu vou acabar aceitando que seu 2 mais 2 é 4. O que importa não é você estar certo, o que importa é a minha paz. Se custa a sua paz, saia fora, é muito caro, abra mão. As pessoas estão pensando somente em si próprias, nos seus próprios interesses, quando é uma verdadeira confusão praticamente generalizada, onde nem elas próprias estão percebendo que estão caminhando todas no mesmo destino. E quando eu digo todas, eu não estou generalizando, eu estou dizendo pessoas que defendem coisas que acham que é a coisa certa. Eu posso estar defendendo algo que não é a coisa certa e culpam Deus. Como que eu vou culpar Deus porque isso deu errado, porque aquilo deu errado? As consequências das nossas atitudes não é Deus. Fui eu que fiz. Se eu fiz, eu tenho que assumir pelas minhas consequências. Todo erro, aparentemente, no princípio, pode parecer simples, mas depois a consequência dele vai vir e eu tenho que aceitar. Tem uma
coisa que eu gosto de falar aqui, lá no meu Instagram, se você não me segue, aproveita e me segue lá, vai ficar aqui na descrição do vídeo. É que nós temos que pensar, nos amar primeiro. Se eu me amo, eu vou conseguir entender a pessoa que está do meu lado e amar ela como a mim mesma. Porque não adianta dizer que gosto, que faço, que aconteça, mas eu faço tudo o oposto do que teria que ser feito. Que amor é esse? Então, em meio a toda essa agonia, essa turbulência que está rolando aí, eu fico pensando assim, o que Deus faria? Como será que Ele está nos vendo? Como será que eu estou sendo vista pelos meus filhos? Como será que eu estou sendo vista pelas pessoas que estão à minha volta? É uma confusão, gente, que as pessoas nem sabem, aparentemente nem sabem o que elas querem. Ao mesmo tempo que elas querem uma coisa, elas querem outra. Ao mesmo tempo que defende um, defende o outro. Ao mesmo tempo, elas não sabem, parece uma coisa perdida, assim. Vamos tomar noção da situação. O cristão, ele não precisa de viver se envolvendo em confusão, em coisas que não vai levar a lugar algum. E não precisa ser só o crente quem tem paz. O seu reflexo tem que transmitir paz por onde você passa. Você tem que ser luz por onde você passar. Independente de que você seja ou não um crente, que você professe ou não uma fé, defenda. Peça a Deus, o nosso momento agora é de orar, é de entregar nas mãos de Deus, porque Ele tem o controle de toda a situação, por mais que pareça que ela está perdida. Ele não perde o controle, ele não dorme, não descansa, não tira férias. No momento certo, ele se levantará. Foi o que Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por certo, ele se levantará. Oremos por essa nação.